Mais um programa Espiritismo Sem Mistério. E hoje a pergunta é: qual a relação entre dor, paciência e caridade? Para quem está acompanhando a gente, é o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, e o item 7. Então vai abrindo seu evangelho aí para estudar com a gente. Você pode acompanhar através do www.tvmundomaior.com.br. Também pode acompanhar através do YouTube, @TV Mundo Maior. Lembrando que no YouTube é muito importante se inscrever e deixar aquele sininho, assim, toda vez que a gente entrar ao vivo você recebe a notificação no teu celular, no seu computador e consegue acessar a gente ao vivo. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, mesmo esquema, a gente entra no live, você já pode fazer pergunta, lembrando de colocar curtir, seguir e principalmente compartilhar. Pelo WhatsApp, 0 operadora 11 99643 3827. Não está a fim de ficar muito nas redes sociais, prefere o telefone, a gente responde também por WhatsApp. E a novidade do momento, que eu mesma no meu Instagram coloquei um monte de posts avisando que a gente estava entrando ao vivo às 16 horas, @TV Mundo Maior. Toda vez que você tiver uma foto na TV com algum apresentador juntinho da gente, coloca lá, @TV Mundo Maior, e a gente vai divulgando e compartilhando essa rede tão linda de amor. Estou aqui com a nossa querida irmã Eliana. Nossa, boa tarde. Para trazer esse programa Maria. tão importante, né, o capítulo 9, e esse item a paciência, para a gente que é tudo impaciente nesse século XXI, irmã. Como é que a gente vai trabalhar isso? A gente tem sido impaciente. Nossa Senhora, eu tô na pilha, eu tô nessa pilha, assim, fácil, dos nós, impacientes. Né? Mais uma vez, Ana Ariel, estamos aqui, TV Mundo Maior, cumprimentando a todos nossos irmãos aí de caminhada, que se aprofundam nesse evangelho maravilhoso. Isso aqui é tudo. Estudar, instruir, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, primeiro, amor. E esse capítulo, ele traz uma contribuição maravilhosa para nós, no sentido de dar, assim, um instrumental para que a gente possa amar. Então, a instrução vem e nos auxilia a caminhar na direção dessa realização maior, que é a nossa felicidade, Ana, que é estar em estado de amor, sentindo amor. Sim. Não é tanto também só sentir-se amado, né? É muito bom sentir-se amado, alguém enamorado de nós, fazendo cortesias, mas conforme a gente vai crescendo, pai, evoluindo, mamãe amando filho. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente quer amar. A gente sente assim um impulso para doar, dar de si, e geralmente a gente encontra alguns escolhos nesse caminho da aprendizagem do amor. A gente não tem isso de forma espontânea. Se você já fez em outras vidas, então você é uma criança, por exemplo, no lar, que é mais donativa, é mais auxiliar, mas a média nossa encarnatória está ainda no egoísmo, então a gente não tem esse sentido. A gente quer ser amado, a gente quer ser cuidado, o grau de nossa exigência é altíssimo. Com o Evangelho nós vamos aprender, com Cristo, a entrada do Cristo no planeta há mais de 2000 anos, e com o Evangelho que Ele deixou, e agora com o nosso querido, amado doutrina espírita, nós aprendemos que amar é um outro grande sentido. Porque a lei diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente é amado, a gente aprende a ser amado. E a vida vai trazendo, então, dores imensas, onde nós aprendemos que amar é tão grandioso quanto ser amado. Para alguns até mais do que ser amado. Né? O sentimento que exala de nós, de bem-aventurança, de alegria, uma vontade imensa de compassividade com o próximo. A gente sai das exigências, do criticismo, da violência, da competição, do duelo. A gente amansa tudo isso. A gente entra noutra onda, Ana, outra sintonia. O capítulo A Paciência é curtinho, pequeno, o Espírito Protetor, no item aqui do nosso capítulo 9, Bem-aventurados mansos e pacíficos, né? Com Cristo já fazendo as bem-aventuranças, e nosso querido Allan Kardec e os bons espíritos trazendo, descortinando novos mundos para nós. Bom, como é que eu alcanço a paciência? A gente já viu aqui no comecinho, não? Das injúrias e violências, quão importante, né, no capítulo anterior, quão importante a doçura, a mansidão para alcançar a paciência. E aqui tem um item que é só sobre ele, o item 7 só trata da paciência. No entanto, ele começa, Ana, pode ler as primeiras linhas, ele começa com a dor. E me lembro que estudando o Evangelho, quando eu li o item A Paciência, lembro que estudando o Evangelho e depois preparando ele para uma aula na escola da nossa casa espírita, eu falei, nossa, esse capítulo já li, já passou tantas vezes, sai no Evangelho no lar, mas ele começa com a dor, então algo me chamou a atenção.
né? Sim. Porque realmente a dor nos impacienta. A dor nos retira da paciência. O que é a paciência? Como o nome diz, é a ciência da paz. Então, ela é algo que você pode aprender. Compreendam, é muito bonito isto. Não nasci paciente, tá? Ou seja, não nasci com a ciência da paz, nem ciente de que a paz existe em mim. O Cristo foi chamado de o príncipe da paz. Pense, é um dos nomes dele lá no Antigo Testamento. A importância da paz na construção do amor e dos estados sem beligerância, sem duelo, sem conflito que levam à dor. No entanto, o capítulo abre da ciência da paz, abre com a dor, que ele é uma bênção. Lê para nós. Ele diz assim, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor aqui na terra para a glória do céu. Então, veja, pensar realmente que a dor é uma bênção enviada por Deus aos seus eleitos, ou seja, você tem que estar eleito por Deus para dar conta de passar por uma prova, por um sofrimento. Claro. Deus já te considera apto para aquele momento. E a gente sabe com a doutrina espírita que não é uma discriminação de seres, entre seres, os eleitos e os não eleitos. Com a doutrina espírita nós entendemos que essa eleição vem através da lei do progresso, né? Eleito, dentro da palavra eleito tem a lei do nosso crescimento e do nosso progresso, ou seja, a gente sabe que reencarnar é um merecimento, a gente trabalha, luta pela reencarnação. É comum nas fileiras espiritistas, nós ouvimos que existe a fila da reencarnação, a gente espera o momento reencarnatório, porque no momento reencarnatório, principalmente um planeta como este nosso, expiação e provas, o nome já diz, nós viemos encontrar a dor, a nossa irmã dor, porque fizemos sofrer. O egoísmo nos levou a fazer sofrer. Sofrendo o que fizemos sofrer, nós começamos então a refrescar a nossa memória do quanto não podemos ultrajar a lei de amor, ultrapassar a lei de amor. A dor, na verdade, é uma bênção, por quê? Porque ela vai agir sobre nós como uma ação do bem, ela vai nos levar a valorizar o bem. Ela vai nos levar a compreender que o bem atrai o bem e o mal atrai o mal. A injúria atrai a injúria, a violência atrai a violência. Quer dizer, o que eu ponho no universo retorna a mim. Aqui está essa lei, Ana, simplesmente escrita aqui. E ela vem trazer a contribuição maravilhosa de uma informação pelos sentimentos, não é só pelo pensamento. Né? Você sente a dor. A dor é algo sem palavras, você cala diante da dor. É aquilo que biblicamente se diz que é o gemido do espírito. É linda essa imagem. Eu trouxe outro dia, a gente estava conversando sobre essa questão do estado de contrição, né? O que é a contrição? É quando você se coloca num estado de silêncio, contrai, né? Você contrai e entra em contrição, ou seja, em oração e prece. Você se volta para Deus porque a dor é tão pungente, é tão grande, é tão difícil de respirar, é como uma respiração curta, você não faz aquela respiração longa que precisa para uma corrida, para uma batalha, você fica com a respiração pequenininha, pouco oxigênio, pouco espaço, e daí resta o estado de contrição. A dor traz isso, e lógico, junto com isso o estado de fé, né, irmã? Eu acho que é um dos caminhos. Ela vem como um fruto, porque né? Então, o item é a paciência, né? Então eu acho que a gente vai chegar nesse lugar de acreditar que a fé é um dos caminhos. Sem a ciência da paz, sem você desenvolvê-la, então é importante, Ana, a gente compreender que tudo aqui traz, aqui, o Evangelho não é nada pronto e dado por miraculo, vamos dizer assim, do nada. Ele é o trabalho da alma. É o trabalho do autoconhecimento, é o trabalho da prática, da tentativa de emitir uma opinião, deixar de omiti-la, dar uma resposta ácida, aguda, que vai provocar o outro, evitar. A ciência da paz é isso, você vai aprendendo o autocontrole. Sim. Porque, na verdade, toda situação beligerante, de luta e duelo, ela é recíproca, né? Se você move uma peça no tabuleiro e o outro não move a outra peça, não tem jogo. Lembra? A gente já falou aqui uma vez, o grande jogo é não jogar. Do quanto, inclusive, nas situações de agressão, né? Se a pessoa vem com uma agressão e você não reage, não é uma luta de dois. A pessoa pode até se automutilar, se autoagredir, mas ela não tem como atingir o outro. Porque se você se mantém ali em oração, em prece, pacífico, disposto a dar outra face, como Jesus nos pede,
o outro não tem um conflito. A senhora sempre traz aquela história linda do alcoólatra, que aqui também cabe, né, na A gente paciência. já falou ela aqui. Que é exatamente isso, é a mulher que quando vê o marido chegando alcoolizado, ele entra por uma porta e ela sai pela outra, para não gerar o conflito diante daquela doença, evitar. daquela enfermidade. Essa pessoa já trouxe na alma dela, Ana, a construção da paz. Ela é paciente. Ela tem um marido que causa uma única dor na alma dela, que é o alcoolismo. Todo o resto é bom, aquilo é uma doença, precisa ser tratada, é a longo prazo, não é do dia para a noite. Então, é especial pensar que ela tem esse lugar, né? Victor Hugo, ele tem uma frase, tem uma colocação maravilhosa. Ele diz, um dia transformaremos as penitenciárias em hospitais, porque teremos compreendido que toda pessoa que lesiona o outro de alguma forma, ele é um doente. Sim. O crime, ele é filho da enfermidade psíquica emocional de uma pessoa. E lembra naquele grande filme, Os Últimos Passos de um Homem, em que Champagne é condenado à morte, inclusive por toda a comunidade. Tem uma frase dele para a madre, né? Naquela hora, aquela senhora que o acompanha nos últimos momentos, né? Aquela irmã em caridade que o acompanha, ele diz, ninguém me segurou. Minha família, a sociedade, a escola, a polícia local. Quer dizer, ele vai mostrando que, na verdade, não há um cuidar, né, da sociopatologia, que, na verdade, é a patologia no social. Ou seja, o ser que vai para a sociopatologia, ele tem o patos, né, ele tem o fatos, ele tem a doença, ele traz a enfermidade. Então, isso não foi visto, isso não tivemos nessa dor a eleição da paciência, da percepção, e também não tivemos. Então, a pergunta é, qual é a relação entre dor, né? Isso, qual a relação paciência entre dor, e caridade? Paciência e caridade? Porque aqui, o Espírito Amigo, que faz essa mensagem, lá em Havre, 1862, ele diz justamente que a paciência é caridade. Pense nisso. Você dá um quilo de arroz, você dá contribuição para o livro Espírito aqui na Espiritoteca, você está fazendo caridade. Você não compreende, a gente não compreendeu ainda que paciência é caridade. Aqui essa frase é espetacular, Ana. De olhar para o espetacular. Outro. É lindo, porque é você olhar para o outro na situação de dor, de desamparo, e presenteá-lo com a sua paciência. Com a sua paciência. Né? Com a espera. Essa é a verdadeira caridade, né? De dar o tempo, de silenciar, de entrar em contrição. A gente não colocou ainda a caridade nos seus níveis simbólicos, nos seus níveis afetuosos, nas relações humanas cotidianas. Falta-nos isso. Então, aqui a paciência, nesse item do capítulo 9, ele vem dizer, a paciência é também uma caridade, deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola, olha, aos pobres é a mais fácil delas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Qual é essa caridade, então? Então, a pergunta é essa, não sei se nós já chegamos, se você não quer olhar então, tem as muita pessoas. Gente dando oi. Porque a pergunta, nós não falamos, qual é a relação entre dor, paciência e caridade? Então, aqui nesse segundo momento do texto, ele vai falar qual é essa caridade bem mais meritória. Mas vamos deixar para o segundo bloco, porque por enquanto vamos fazer aí o nosso intercâmbio, o nosso carinho, o nosso enlevo com as pessoas que nos escreveram hoje, né? Que estão participando conosco da TV Mundo Maior hoje. A nossa querida Babi Balgarten está aqui dando olhinhos de amor. Babi. A Simone de Souza Freitas, boa tarde. Cristina Cordeiro, olá. Leonore Rodrigues está aqui com a gente, Cláudia Osores também, Nara Apolônia também, Simone Mota, Claudiane Oliveira, Glau Bernardi, Sueli Vidotti, Tatiana Narvaez, Fátima Lucena Domingues, Andréa Del Monaco, Sueli Carli, excelente tema, Cristina Cordeiro dando joinha, Andréa Del Monaco também, José Melo, Santília Ribeiro, Marcelo de Oliveira Assis, Jânio Paixão, Edson Uchoa, Simone Mota, a Vivian Ferroni, está aqui com a gente também dando oi, a Fabi Moura acabou de chegar, oi, Brenda Fabi. Lopes, Daniel Rosa. Boa tarde, Ana, Eliana. No sentido do saber, ser paciente para lidar com os sintomas emocionais vulneráveis em nós, aprenderíamos a ser e a sermos mais flexíveis nas contrariedades. Para serem mais suportáveis, dependendo do amor incondicional aos nossos próximos, que exigem afeto, sem a mesma recíproca.
Grato, Daniel de Goiânia. Oi, Daniel, que lindo. Essa é a pergunta. Ó, Ele está fazendo uma pergunta? Eu não entendi. Ele termina perguntando, a gente deveria dar esse amor incondicional, mesmo sem receber a mesma exigência de afeto, mesmo sem receber a mesma recíproca? Daniel, se o amor é incondicional, então ele está além das condições. É um sentir. Adorei. Se ele é incondicional, ele está além das condições. Não, quer dizer, ele está além do quadro, né? Então eu amo porque ele é bom, ele me responde bem, agora ele me aflige. Não, a gente não vai conquistar um estado de paz interior fazendo isso. Não é isso exatamente o que o Cristo está dizendo, dar a outra face, né? É simplesmente não mover a peça, exalar do coração uma compaixão, uma compassividade, que é a segunda parte do texto aqui, que você vai ver, que é bem mais meritória aos olhos de Deus, é compreender que o outro está fora da casinha, o famoso fora da casinha. Sim. Então, tudo que você disser não vai ter profundidade. O solo está árido, foi tudo queimado, não tem terra fértil, não há como nós plantarmos algo ali e regar e isso dar algum retorno. Então, na verdade, olha a fé raciocinada em ação. Então, não é que você vai assim, esse amor incondicional não significa você estar apanhando e dizer, olha, continue me batendo. Não é nessa instância. Até porque o amor pode ser dizer, aqui basta. Aqui basta, que eu me recolho. Aqui eu me recolho, né? Vou fechar a porteira do meu jardim antes que você acabe com ele todo. Isto, né? É esse lugar grande de você poema pôr de o limite. Bertold Brecht. Primeiramente ele pisa as flores do seu jardim e você não diz nada. Depois ele destrói o jardim e você também não disse nada. Ele entra e destrói suas coisas, você também não diz nada. Aí de repente ele te dá um tiro. Eu não lembro mais exatamente a ipsis litteris o poema, né? Mas de repente ele tira a tua vida e você não disse nada. Porque a omissão, né? Porque o amor não deixa você omisso. É esse lugar de você olhar para o outro e dizer, olha, eu preciso fechar essa porteira, porque se um dia você quiser voltar e encontrar espaço não vai ter meu jardim, não vai ter a casa, eu não estarei. E eu não estarei. Então, em alguns momentos de muita conturbação, a gente tem que dar um basta, tem que colocar um freio até... Isso é amor. Isso é amor, exato. Isso é amor. E é um amor paciente, porque ele está pedindo para o outro o quê? Tempo. Tempo e mais, você está pedindo para o outro se cuidar, você está pedindo para o outro, olha, vai, procura teu caminho, fique em paz, ser feliz e volta, que eu estarei aqui. Ó, queria dar oi para Brenda Lopes, que entrou rapidinho no meio do trabalho, só para dar um oi, dizendo que está com muita saudade da gente. A gente já começa. A Vivian dizendo, amadas, que linda ver vocês duas. E Cleia com a gente, Maria Aparecida Santos também, Carmen Pinto. Boa noite, aqui em Verdun, França, Europa. Sou portuguesa de Portugal. Ela está em Verdun. Bem-vinda, Carmen. Ó, no segundo bloco a gente conversa um pouquinho mais com essa pergunta que está exatamente nesse ponto, né? Saber como chegar na paciência. Isso. E agora eu queria deixar esse convite para o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 1218 38, ou através do boanova.com.br você acessa, se cadastra e com isso você recebe brindes, coisas em primeira mão, tem acesso aos estúdios da TV, da rádio, é convidado para muitos momentos que a gente está ao vivo juntinho. É isso aí. Sim, até o próximo bloco. Até já, um grande beijo. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Para mim é a base de tudo. A educação que falta nesse país é porque as pessoas normalmente não leem. Agora, é principalmente ler livros assim específicos de espiritualismo, de orientações, é fantástico. E o que eu mais gostei que estão fazendo, inclusive, para criança. Eu, aos 4 anos de idade, frequentava um centro, ficava sentada quietinha lá, nunca tive medo, sempre me dei muito bem com a turma lá de cima.
Então vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Tomara que as pessoas aproveitem bastante. Jesus é dado como luz que resplandece nas trevas. Então, nós temos que fazer o quê? Iluminar as consciências. E essa campanha ilumina as consciências das pessoas que fazem parte dela. Se você transformar uma pessoa, você já transformou o mundo, porque cada pessoa vai divulgando, conta a história, entrega para uma outra pessoa. Eu tenho o hábito de acabar de ler um livro espírita e deixar assim num banco de jardim, no metrô, esquecido, sabe? Assim. E eu acho muito bonito. E se você puder ajudar materialmente, que beleza! Você ajudando a campanha, aquilo que você investe na campanha, você está investindo em você, porque nós temos o que damos. E a melhor coisa que nós podemos fazer é fazermos uma campanha de ajudar o bem. Então, vê quando é que você pode colaborar, ligue para o Clube Amigos da Boa Nova, para a Fundação Espírita André Luiz e pergunte como é que você pode fazer para colaborar com a campanha Espiritoteca. Deus abençoe a todos. Custa barato. Não vai pagar? É. Obrigado. Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério, segundo bloco, para quem está chegando agora, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, o item 7, a paciência. E a pergunta de hoje é: qual a relação entre dor, paciência e caridade? Você pode acessar o primeiro bloco depois também, offline, porque fica tudo gravadinho, então a gente segue conversando sobre esse tema tão importante, né, irmã? Primeiro, tem muita gente aqui ainda dando oizinho pra gente, perguntando. A senhora queria também responder para o Daniel Rosa. Ah, quero continuar. Pois é, porque a pergunta dele é muito importante, né? Como é que a gente dá outra face para as pessoas que não são afetuosas, que não nos trazem carinho, que não nos, né, nos repelem com amor? E Ana, para vocês, nós deixamos uma pergunta, né? Qual seria a caridade mais meritória que a esmola? Né? E aí o texto traz a grande questão do perdão. O texto do Evangelho, do né? Evangelho, o Espírito Amigo, para quem está chegando agora no capítulo 7. Perdão, capítulo 9, item 7. Perdão, irmã. Você me atrapalhou aqui um pouquinho, mas não faz mal. Vamos lá. Aí ele diz que mais meritória do que a esmola é perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nossos sofrimentos e provar nossa paciência. Então, isso está no Evangelho. Vou repetir porque essa merece, tá? Essa merece. Perdoar aos que Deus colocou em nosso caminho para serem um instrumento de nosso sofrimento e provar então a nossa paciência. Ou seja, está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem como dizer que a gente não tem o dever de ser paciente com aqueles que nos causam sofrimento. Não, é desenvolver. Aí voltamos a porque então é dor, né? Dor, paciência e caridade. Caridade, nós sabemos, é amor. É o outro nome do amor, é o amor manifesto. Então a gente pensa só caridade como dar algo material. E o amor, ele em si mesmo, ele é pleno de um dar, Ana. O sol dá seus raios, pense, ele não intenciona, ele não pensa em dar algo, ele é o dar. É uma energia radioativa que está no céu. As águas, quando passam e nos dão, né, a liquidez para que a gente possa sobreviver e plantar e semear e colher. Enfim, existe um estado na nossa alma que a gente não toca muito, a gente não convive muito com ele, mas ele é a resposta aqui para nós. E Daniel, é dele, é desse manancial infinito, divino que o homem traz no ser humano, na sua humanidade, que nós retiramos esse impulso de perdoar, ou de perder aquela memória de sofrimento. Isso não quer dizer para a gente ficar sob o látigo de quem faz sofrer. Lá na frente nós vamos ver que é impossível você sentir afeto por alguém que continuamente está te macerando, te destruindo, pisando, né? Nosso próprio Chico Xavier tem uma imagem linda dele, falou, tira um coração de uma pessoa, pisa como se fosse uma flor, põe no peito de novo e vê se ele vai estar o mesmo, ele vai estar o mesmo. Ou seja, existe uma condição real, um fato. Quando eu firo alguém, né, eu posso então responder com o mesmo ferindo, entrando na beligerância, no duelo, ou posso ser paciente, ou seja, ter a ciência da paz para não responder golpe a golpe.
Veja, o capítulo é bem-aventurados mansos e pacíficos. O primeiro item, injúrias e violências. Então, esse capítulo, a paciência, é um instrumental deixado pelos Espíritos para que nós, desenvolvendo a paciência e compreendendo que ela é, em verdade, mais meritória do que qualquer outra coisa que eu possa dar a alguém, eu possa passar, então, a vasculhar no meu ser, a buscar no meu ser esse estado de amor, porque caridade nada mais é do que o amor que se manifesta, o amor real, o amor concreto. Lembra aquele de Madre Teresa? Né? Melhor do que os lábios que oram, as mãos que ajudam. Sim. Que lindo. Então ela está colocando no gesto, no ato, revivendo a epístola de Tiago, né? Que é a fé sem obras, ou seja, que são as palavras sem ações. Então, Daniel, o que se pede aqui não é uma subserviência passiva, né? Na escravidão, a gente já tocou outro dia aqui, na escravidão, no tempo de escravidão, havia uma interação, muitas vezes, entre o escravo tão destruído no processo de violação dos seus direitos, que ele lembrava o feitor do dia que ele tinha que apanhar. Pense, ele estava tão macerado que ele ia buscar o feitor, hoje eu não apanhei ainda. Ou ele provocava de alguma maneira indireta, Como uma criança que recebe o afeto do pai, chamando atenção, fazendo birra, e dela leva um tapa, ela leva um chacoalhão, ela leva um grito, Isso e um aquilo ano, então 2 se anos, torna 3 anos. um padrão. Ela já sabe que para chegar nesse afeto desse pai, dessa mãe, é agressão, isso se torna um caminho. Um caminho. Então, um caminho perverso, um caminho oposto ao do amor, um caminho de já estamos doentes, então isso aqui já é caso da gente trabalhar sobre outros prismas ou outras variáveis, não é? Mas, historicamente, culturalmente, nós estamos dentro de uma cultura que nos transformou nisto. A gente só sabe devolver ferimentos, a gente não sabe ser pacientes com quem nos fere, a gente não sabe enquadrá-lo ou compreendê-lo na sua loucura. A gente não sabe se retirar antes que ele chegue a uma loucura maior, que é tirar a sua vida, ou fazer uma coisa contra si mesmo. A compaixão falta-nos, porque nós ficamos ali lutando. Na verdade, será que é cômodo para o capataz, né, chibatar todos os dias aquela pessoa? Existe uma relação ali de cobrança e de dor também causada em quem faz essa violência, que também se animaliza num nível tal que, de repente, ele pensa, será que eu sou gente? Então, essa relação entre ofensor e ofendido, entre quem fere e quem é ferido, ela precisa ser mais discutida, debatida, buscada, sabe? Nosso olhar precisa deitar-se sobre essa questão. Então, aqui está uma resposta maravilhosa. Então, o que é perdoar? É perder aquela memória turva, é contextualizar aquela pessoa dentro da sua razão de ter aquele ato. É justificar o outro no lugar do outro, não a si mesmo, mas deixar o outro justo. E mais, como a mãe auxilia um filho que está temporariamente doente, vai buscar terapia, vai colocá-lo. Com adulto eu não posso fazer isso, né? Marcar a sessão e levar a pulso. Com um filho eu faço isso. Mas e com o marido, com o esposo, com a esposa, com um parente? Como é que você vai? Então tem todo um caminho para você seguir com este ser, até com que ele veja o seu adoecimento e ele consiga se tratar. Mas tudo isso é amor. Então o que nós estamos falando, Daniel, é uma forma de amar diferente, né? É um ajudar e um dar que realmente faz o outro crescer. Não existe vingança, ele me fere, eu firo também. Porque às vezes a nossa retirada silenciosa fere mais do que o nosso tapa. Ele está esperando a nossa agressão. A criança não está esperando ser agredida? É o caminho que ela conhece, né? De afeto. Então, se você não faz isso, mas aí eu vou virar um agressor porque assim ele se sente bem? Não, olha aqui, meu filho, você está ficando doente. A mamãe vai mudar seu jeito e nós dois vamos mudar nosso jeito, vamos buscar ajuda, socorro, autoajuda, mútua ajuda e mudar esse quadro de beligerância, de injúrias e de violências. Que esse é o final do capítulo 9. Eu até tenho um exemplo que eu trouxe alguns lives atrás, que eu estava numa situação de muita... Bem, correria, filho pequeno, e daí eu comecei a falar cada vez mais alto com meu filho caçula. Chegou uma hora que eu já estava aos berros com ele. E um dia eu me vi gritando de um jeito e ele passivo, nem ligando mais. Eu falei, nossa, perdeu sentido, né? E daí falar mais alto, daí eu né? parei, falei bem baixinho, João, você está me ouvindo? Daí ele nunca tinha conhecido esse lugar, né? Então, o quanto é você retomar, que também é possível refazer e perceber que passou do ponto, enfim. Tudo isso. Tudo esse aprendizado, né? Para isso serve a terapia, né? Que é para alguém apontar o dedinho pra gente. E esse evangelho, né? O evangelho, o mundo fala que dá evangelioterapia, né?
Existe em muitas igrejas, até centros espíritas, porque isso aqui é uma terapia viva. Você vai caminhando, descobrindo, tirando as camadas, como diz uma cebola, né? Vai tirando e vai chegando a esse miolo, a esse centro maior de soluções. Porque aqui está uma solução séria, maravilhosa. Desenvolve a paciência. A fé raciocinada nos ensina que podemos adquirir hábitos novos, que são as virtudes. Né? E a paciência é uma delas. Mas lembra que a gente estudou lá atrás? Mansidão, né? Docilidade, generosidade. Lembra que a gente leu? Sim, era uma listinha. Tinha uma listinha para chegar. Doçura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Tá vendo? Que a gente até conversou com um dos nossos que é o escreveram para nós. É o item 4 do mesmo capítulo. Do mesmo capítulo 9. Quer dizer, então veja que a paciência vai permear esse estudo. Daqui a pouco, no próximo nós vamos ver o que seria essa obediência e resignação. No outro nós veremos a cólera. Nossa, como é importante. E acaba a mensagem, termina. Porque o que nós estamos estudando aqui é justamente a bem-aventurança dos mansos e pacíficos, ou seja, aqueles que sabem ser mansos para pacificar o próximo, né? E pacificar a dor, pacificadores, ou seja, aquele que consegue trazer paz em meio à dor, em meio ao desencontro, ao conflito, às loucuras, sem deixar aquele estado de doençamento chegar aos atos máximos do crime. Consigo ou com o outro. A Cláudia Souza está mandando um beijinho pra gente, do Carmo Alencar dando olhar, Claudiane Oliveira, amo vocês, como tenho aprendido com vocês. Ai, obrigada. Vicky Pajara dando oi pra gente, a Fabi Moura trouxe uma pergunta. Eu sempre tive raiva da madrinha do Chico Xavier pelas maldades que ela fazia com ele. Ele, por sua vez, sempre conseguiu nutrir a compaixão por ela. E eu continuo com esse ranço dessa mulher. Ai, meu Deus. E aí, Fabi Moura, tem solução? Hein, Fabi, você viu o que é uma história, Fabi? Né? Uma história. Fica sempre, a gente tem por essa madrinha dele um sentimento muito negativo. Todos nós, historicamente, criou-se realmente esse sentimento, porque é uma projeção, sabe, Fabi? Todos nós tivemos nossa infância e todos nós tivemos alguém que nos feriu. Em verdade, a gente se identifica com o Chico nesse momento, a gente se torna irmanado. E a gente tem raiva da madrinha, ou da nossa madrinha que nos feriu, ou de alguém que nos trouxe ferimento. Porque ali, sim, ali houve uma situação de lesão, de violação de direitos e tudo mais. Mas nos nossos processos educativos e corretivos, o que Maria João de Deus dizia? Aqui cortando um pouco, o que Maria João de Deus dizia? Sofra, meu filho, porque a dor é uma bênção. E só os eleitos as receberam. Maria João de Deus tinha uma noção profunda de religiosidade e um intercâmbio profundo com as seivas divinas eternas, né? Sem ser médium, né? O seu cristianismo era de fato um cristianismo, um espírito já de evolução. Então ela ensinou o Chico Xavier a ser paciente. Sim. Diante daquela, vai e lambe. E ainda até o aconselho, lambe bem rápido a ferida, lembra? Porque aí é uma lambida só. Uma lambida só, né? Entendeu? Então, veja, ela não se opôs, ela não negou, ela não instigou ele como mãe à beligerância, ao duelo. Foge, corre, vai lambenar essa ferida, ou etc. Tem alguma história aí, Fabi, entre ele, essa madrinha e as histórias todas da vida dele, que não foi revelada, que está quieta. Mas eu acho que com a doutrina espírita, e a gente sabendo que tudo é um universo causal, e que, né, ação e reação, a gente sabe que algum motivo tem nessa experiência dolorosa do Chico. Vamos silenciar sobre ela, né? Sem ter raiva da madrinha, hein? Tem mais gente perguntando lutar contra essa raiva da madrinha. Santidades famosas a respeito. O Vic Pajaro disse assim, fiquei sabendo que Madre Teresa de Calcutá, no dia seguinte do seu desencarne, ela já começou a trabalhar espiritualmente. Isso é fato? Ai, não estava lá, eu não estou ainda, estou aqui. Brincar um pouquinho com você, né? Mas olha, Bezerra de Menezes, o Chico nos revela que pós-desencarne ele foi recebido por todo aquele aparato e ele pediu para ficar, para continuar. Eu imagino, pensa você com seus familiares, queridos, com alguma consciência. Acho que a gente já pede para voltar. No nosso lar, André Luiz quer voltar, ele não estava preparado para voltar e ver as famílias. Mas eu acho que é um impulso natural, pelos anelos, apegos positivos, né? Aprendi com Tadeu lá do Araxá, com apego positivo. Os apegos positivos nossos, as bem-querências. Então a gente vai querendo voltar, querendo estar. O próprio Cristo passou vários dias aqui, né? Está escrito isso. Ele andou com os discípulos, ele apresentou-se lá a Tomé, estavam todos reunidos. O que foi isso? Um voltar imediato, um estar junto. Porque o amor, ele tem esse imã, né, de nos atrair
para Quer um aquilo exemplo que amamos. que eu gosto muito de paciência? O livro Renúncia, psicografado pelo nosso querido Alcione. Chico Xavier, através do Espírito de Alcione. Emmanuel. E a introdução é exatamente isso. Eles perguntam, mas Alcione, você não precisa mais voltar, você tem certeza? Ela, mas eu amo. Então, assim, e o livro inteiro é um estado profundo de exemplo de paciência, de amor pelo próximo que não está pronto. Né? Ó, quem puder ler Renúncia, para mim, Aqui é tem um bom uma- exemplo de paciência. Aqui tem uma coisa também, terminando o livro, né, do item, no caso da hora que vai avançando, mas é muito importante, ele traz aqui também, Ana, não as grandes tragédias, não os grandes momentos, ele vai falando dos 1000 pequenos nadas que vão contrariando nossa vida, que Nossa, são como... 1000 pequenos nadas é perfeito, né? Ele São fala os exemplos aqui, do cotidiano mesmo, né? que Farol, são, chefe, colega de trabalho. É uma palavra do Evangelho, 1000 nadas, olha, que são pequenas alfinetadas que acabam por machucar. No entanto, é preciso considerar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as consolações e compensações que recebemos. Então, haverá consolo. Lembra o livro 4 do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações? Então, ele está dizendo que todo esse sofrimento, o sentimento, o nosso esforço na arte de pacientar, apacentar, pacificar a dor, primeiro dentro do nosso coração, e depois mover isso em estado de amor e levar o outro a também diminuir a sua dor e pacificar a sua dor, tudo isso tem esperanças e consolações que Tanto nos que ele segue esperam. dizendo a frase, e então veremos que as bênçãos São mais numerosas. mais numerosas que as dores. E o fardo, lembra, essa frase é genial, parece Menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Nossa, que passagem linda. Não é? Quando você olha só aqui, o ponto de vista, lá na introdução desse Gente, livro imagina, maravilhoso, o o futuro. Não, o Espiritismo é maravilhoso, faz a gente chorar de emoção só por estar com ele aqui pertinho da gente. Mas está lá, ponto de vista, um dos arcabouços da doutrina espírita que traz como conceito para nós, né? É justamente isso, o futuro. Ponto de vista do futuro. Nós não podemos olhar como a madrinha do Chico Xavier, a nossa madrinha, alguém que nos feriu na infância e ficou em nós com uma raiva. A gente vai transpondo essa raiva ou do pai, ou da mãe, ou da madrinha, ou de alguém que não nos compreendeu, ou nos pediu algo acima de nossas forças, vamos transpondo até para a sociedade. Nós temos uma sociedade hoje historicamente irada, dolorosa, né, que vai assim para cima do outro com uma violência desmedida que nos faz até tremer, né? Que nos faz tremer e temer pelo futuro. Mas aqui está escrito, coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que cada um de vós e nada tinha se repreender. Enquanto que nós temos o quê? Enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e a vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Então, Nossa cristianismo Senhora. e paciência. Deixa eu Cristianismo dar e para as pessoas paciência. um pouquinho, porque agora eu preciso de uma tá pausa. no fim. A Vilma Dias deu oi, a Thaís Soffer também. A Noêmia Ávila disse, é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Olha. dando gratidão. Bem-vinda. Cristiane Kelly, boa tarde, meninas. Até que enfim consegui acompanhar o Evangelho segundo o Espiritismo com vocês. Carlos Portela, a consciência de si nos outros favorece o perdão. A Cristiane Kelly, mas o Chico Xavier é um espírito muito evoluído, Muito, né? muito, Tipo, muito, a é. gente vai demorar. Mas, Kelly, a gente precisa caminhar. Esse sabe? exemplo dele serve muito para a gente saber por onde ir, né? E pense que a nossa madrinha não foi tão má quanto foi a dele. E o pedido que foi feito a nós não foi tão grande como foi feito a ele, porque Deus sabia que ele era grande e ele podia lamber aquela ferida. Para nós foi pedido menos, porque Deus é bom. E sabe Né? o tamanho do que a gente dá conta É. de suportar, de carregar, de lidar. Perfeito. A Babi disse assim, paciência é respeito, respeito puro pelo próximo. Gratidão pelo tema, vocês sempre maravilhosas. E aqui na TV Mundo Maior, através do WhatsApp, tem uma frase também aqui hoje. Boa tarde, tenho traumas do alcoolismo. Luto até hoje para vencer. Resumindo, se apenas aprender a ficar quieta, estou avançando no caminho. Amo vocês, obrigada. Sou a Sandra de São Bernardo do Campo. Não é só ficar quieta, né? Aquela coisa que a minha mãe trouxe uma coisa tão linda, que é botar o limite, que é uma forma de amor.
o alcoólatra entrar por uma porta e você sair pela outra, para não se deixar agredir, que também é uma forma de amor. Olha, Ana, uma das terapêuticas da nossa casa, no caminho do alcoolismo... Para Sandra. Viu, Sandra? No caminho do alcoolismo, às vezes vem a esposa, vem o pai, vem um filho pedir, é o tratamento indireto para o alcoólatra. E o segundo grande caminho é você procurar um grupo de alcoólatras na sociedade Ornanon, que é os parentes do alcoólatra. Ali, o alcoolismo é estudado do ponto de vista psicoemocional, que vazios, né? Hoje, pela consideração mundial da saúde, né? Ele é considerado uma doença, uma enfermidade, ele não é caráter. Ele é uma algo... questão de moralidade, né? É uma doença. É uma compulsão, tratável, né? É uma compulsão. É uma compulsão, e isso é uma doença, é uma enfermidade. Então você vai aprender muito sobre o alcoolismo. E aí, por último, é o trabalho de convencendo esse ser a ir para um grupo e ele então perceber que no grupo ele vai ter a força de vencer o seu próprio alcoolismo, porque ele vai compreender por que ele tem isso. Enquanto a gente não compreende a causa de alguma coisa, a gente fica marionete na mão desta coisa. Por isso que a instrução é impedida, o estudo, a ciência, sabe? Veja como você vai ler um livro, às vezes em processos de tratamento espiritual, você cai de sono. Você pode ler 1000 coisas, vai ler um livro, vai fazer o evangelho. Todas as revistas de fofoca do momento. Vê todos os WhatsApp, lê todos os WhatsApp. O brasileiro fica em média 20 minutos por dia vendo o deadline do Instagram. Então, aí vai ler uma passagem do evangelho, vai fazer o evangelho no lar, deita e dorme, não consegue, fica sonado. Quer dizer, você vê que há 1000 empecilhos para você crescer na aprendizagem dessa arte sublime de auxiliar o próximo. O calar já é uma grande evolução, parabéns. Você consegue silenciar, e o silêncio é prece, mas dê um passo a mais. Já está fazendo um movimento de paciência, né, de amor pelo outro. Tem algo aí profundo e maravilhoso, mas você pode mais, busque mais, procure mais, até por você mesma, por tudo que você pode fazer, não só pela pessoa que você conhece alcoólatra, mas por todos os outros que são. O último passo, né, o 12º passo, inclusive, daquele trabalho, os 12 passos, é justamente você passar a cuidar dos outros, que é a caridade. Aqui, ó. Que é você passar a ser padrinho de outras pessoas. Né? O bom padrinho, viu? Não é a madrinha do Chico. É o bom padrinho. Brincando aí. A Dinaura Baltraiztes, de Tucuruvi, São Paulo, disse assim: que delícia de programa, lindas, obrigada, amigas. Você nos anima, né? Super, pois é. E minhas lindas, que bom estar com vocês. Sou Neide Moraes Fabres, de Ribeirão Preto. Então aqui tem um pessoal também dando oi pra gente pelo WhatsApp. A gente está quase no finalzinho, irmã. Tem mais alguma consideração final? Não, eu acho que a consideração maior é essa, amados. Vamos então... Qual é a resposta para tudo, então? A correlação, a relação entre dor, paciência e caridade. Qual é a relação? Intensa relação. Ai, deixa eu ler uma, que muito linda. Pode ler. A Paula Michele disse assim: Espiritismo me ajudou muito a evoluir. Ainda tenho muito a aprender, a ter paciência. Era uma das minhas maiores dificuldades. Vocês são maravilhosas. Sou de Guaxupé, Minas Gerais. E a Thaís Barcelos também mandou um beijinho pra gente aqui. Maravilhoso. Então, entregamos nosso abraço, nosso carinho, nosso enlevo. Amai-vos e instruí-vos. O amor pela instrução nos trouxe até aqui. Agradecemos a TV Mundo Maior, a Federação, ao encontro. E no próximo, preparemos a grande mensagem de Lázaro. Nós amamos as mensagens de Lázaro, são lindas, lindas. Obediência e resignação. Se você conseguir ler antes, preparar algo, então, é o capítulo 9 e tem 8. Ficamos maravilhosamente agradecidos. É maravilhoso. A gente vai se preparando, porque o estado de obediência do latim vem de audiere, né? De ter ouvidos de ouvir. Então, assim, esse ouvidos de ouvir ao que o universo está trazendo para a gente é difícil. A gente tampa o olhinho, tampa o ouvidinho, aquela frase do macaquinho, né? Tem um sentido, né? É isso aí. Então, estamos juntinhos. Até a próxima semana. Obrigada pelo beijo para todo mundo. Maura Corati, que chegou agora, beijo também. Até mais. Um beijo grande.